Olá, pessoal. Vamos dar início hoje à leitura e o estudo desse livro, O Aroma de Cristo, de James S. Wardrop, com o prefácio de F. Bruce, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para que você já deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam e conheçam a palavra de Deus. E tendo alguma dúvida sobre o que a gente vai ler e estudar aqui hoje, eu peço para que você mande uma mensagem aí no meu e-mail, que é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, e tudo isso gratuitamente, tá bem? Vou ler aqui a parte de trás. Fala assim, ó: O aroma de Cristo. O tema dessa obra é a divulgação do conhecimento de Jesus Cristo em toda parte. Assunto esse da máxima importância. Paulo exprime esta ideia na sua declaração introdutória, abre aspas. Graças, porém, a Deus que em Cristo nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, fecha aspas. Está lá em 2 Coríntios 2,14. Não existe tema mais importante do que este. Em sua introdução, Paulo também dá uma confirmação de sucesso. Dois pontos. Deus, abre aspas, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, fecha aspas. Isso é digno de atenção. Estamos conhecendo um método de divulgação do Evangelho com êxito garantido. Sempre está ligado a tempo. Dois pontos. Todo lugar há espaço, há triunfo, aos resultados. Nenhuma garantia mais completa, mais ilimitada poderia ter sido conhecida. O material contido em 2 Coríntios 2, versículo 14, até o capítulo 6, versículo 1, é, na verdade, a instrução mais detalhada sobre o ministério cristão no Novo Testamento. E ela fornece tanto o esboço como o conteúdo para este volume. É o material do Espírito Santo, aliás, é o manual do Espírito Santo sobre o ministério cristão. Dois pontos, abre aspas. Um guia prático dos guerrilheiros cristãos, fecha aspas. Acredito que seja a hora de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Paulo dá ênfase tanto à mensagem como ao mensageiro. A percepção da mensagem de Deus e o preparo de seu mensageiro são os principais ingredientes na realização da tarefa divina. Paulo se limita aos dois e nós faremos o mesmo. O aroma de Cristo. Um estudo prático e profundo de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 até o capítulo 6, versículo 1. Um manual sobre o desenvolvimento do ministério cristão, transformando os seguidores de Cristo em embaixadores. Bom, esse livro foi escrito e publicado aqui, na realidade publicado, né? É o original em inglês aqui, 1981, com o nome Gospel Teacher Publication. E a editora Vida Cristã traduziu e tem um exemplar aqui na minha mão. Dedicatória. Este livro é dedicado com amor a meus pais, senhor e senhora C.H. Woodruff, em quem primeiro senti o aroma. Vamos ao índice. Primeiro vai ter o prefácio, introdução, capítulo 1. Introduções, uma nova perspectiva, ponto focal, ponto vocal, raízes barra bases, um soldado especial. Seção 1, ser. Capítulo 2, somos o bom perfume de Cristo. O plano, complementado. Quem são os nós? Todos os cristãos. Autêntica e autoritária. Capítulo 3.
Somos ministros de uma nova aliança. Quem é suficiente? A velha aliança inadequada, didática versus dinâmica, pedra versus coração, o novo acordo, escrito no coração, todos me conhecerão. O que aconteceu de errado? Capítulo 4. Estamos sendo transformados à sua semelhança, ministros de uma nova aliança, não como Moisés, de glória em glória. 3 paralelos: os ouvintes, Deus e Cristo, os ministros. Como a pessoa se qualifica? Espírito sobre espírito, o poder, o imã. Seção 2, ter. Capítulo 5, temos esse ministério segundo a misericórdia de Deus. Transformação, negativo e positivo, métodos, motivos, mensagem, maneira. Ministérios, realçado, Cristo como Senhor. Capítulo 6, tendo este tesouro em vaso de barro. O esplêndido ministério, vasos de barro. Por quê? Qualificação, reconhecimento. Desespero, resignação. Morte para a vida. O centro do ministério de Jesus, essencial à convocação para a reprodução, uma noite tempestuosa. Capítulo 7. Tendo o mesmo espírito de fé. Manter-se falando, comunicação compulsiva, não desanimamos, vendo e invisível. O fim da estrada. Seção 3, conhecer. Capítulo 8. Conhecimento pessoal. A crise final. Temos um edifício, temos o seu espírito. Em que ponto? A usurpação divina que evidencia? Queremos estar com ele, queremos agradá-lo. Capítulo 9. Conhecer o Senhor. Medo e amor. Qual a motivação? Qual a mensagem? O evento central, a qualidade central. Evidência autoafirmativa, o relato incrível. Capítulo 10. Conhecer os perdidos. Um ponto de vista humano. Faz diferença. Não mais. Um morreu por todos. O mistério. Seção 4. Colaborar. Capítulo 11. Embaixadores de Cristo. Tudo isso vem de Deus, comunicando as boas novas, o plano de Deus, perspectiva histórica, inocente, mas morto. A parte de Deus, passo 1, passo 2, a parte do homem, o apelo de Deus e a conclusão. Então vamos para o prefácio. Quando alguém se sente compelido interiormente a escrever, como aconteceu com o Sr. Woodruff, neste caso, o que ele escreve irá geralmente compensar o tempo gasto em lê-lo. E foi isso o que aconteceu com este livro. O homem cujos escritos do Sr. Woodruff explana nestas páginas, realizou o trabalho de sua vida debaixo desse mesmo sentido de impulso interior. Não havia outro caminho para ele, mas, mesmo que lhe faltasse tal compulsão, teria ainda assim desempenhado a obra, seja como conscrito ou como voluntário. A necessidade estava sobre ele. Paulo sabia ser único no seu apostolado, chamado e comissionado por uma revelação de Jesus Cristo como nenhum outro apóstolo o fora. Homem algum de sua geração, porém, enfatizou mais sinceramente a importância da fraternidade no Evangelho do que ele. Suas cartas contêm referências
repetidas aos seus companheiros de trabalho, de luta e de prisão. O seu ministério foi pioneiro. Dois pontos. Ele incluiu a divulgação do Evangelho nas cidades onde o nome de Cristo era desconhecido, ganhando convertidos e fundando igrejas nas mesmas. Em algumas dessas cidades, Paulo passou bastante tempo, 18 meses em Corinto e até 3 anos como em Éfeso. Em outras, permaneceu somente algumas semanas. A tarefa que realizou foi enorme e seu tempo era limitado. Em 10 anos, evangelizou 4 províncias importantes, a leste e a oeste do mar Egeu, tão perfeitamente que pôde referir-se ao seu trabalho nessa parte do mundo como tendo sido completado. Ele planejou viajar para a Espanha e repetir no Mediterrâneo Ocidental o mesmo tipo de programa que tinha completado no leste. Fica claro que a estratégia de Paulo levou a pregar o Evangelho e implantar cidades ao longo das principais estradas romanas e nos grandes centros de comunicação, pois sabia que, uma vez firmemente estabelecido o cristianismo nestes centros, ele se espalharia para as regiões circunjacentes. Mas quem faria isso? Seus próprios convertidos. Sabemos, por exemplo, o que aconteceu depois dele ter passado algumas semanas em Tessalônica e depois partido às pressas, deixando à sua retaguarda uma igreja talvez despreparada para viver e dar testemunho num ambiente pagão. Todavia, um mês ou 2 mais tarde, ele recebeu notícias de suas atividades, que o encheram de alegria. Abre aspas. Porque de vós, fecha aspas, escreveu ele, abre aspas, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, a província deles, e Acaia, a província adjacente ao sul, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, fecha aspas. Está lá em 1 Tessalonicenses 1:8. Mediante um instinto divinamente infundido, eles começaram espontaneamente a propagar a fé que havia tão recentemente abraçado. Não devemos duvidar de que este exemplo foi repetido em muitas das igrejas apostólicas. Os apóstolos tinham seu trabalho definido para fazer, mas o seu ministério apostólico foi partilhado e estendido por um exército de cristãos anônimos, sem cuja energia dedicada o evangelho não teria avançado da maneira como o fez através de todo o mundo romano no primeiro século depois de Cristo. Grande parte da primeira metade do livro de 2 Coríntios é usado para descrever amplamente as provações e triunfos de um verdadeiro ministério evangélico. Paulo abre inteiramente o seu coração neste trecho, mais do que o faz em qualquer outra parte dos seus escritos, e revela os recursos íntimos que o sustentaram em sua obra. Além disso, como o Sr. Waldorf nos mostra, ele estabelece nesses capítulos os princípios de todo o serviço apostólico. Princípios aplicados não apenas a Paulo e os outros apóstolos, mas também aos homens e mulheres que, nas suas palavras, abre aspas, colaboraram juntamente, fecha aspas, com ele, assim como todos os que nobremente o sucederam até a época presente. A divulgação do Evangelho no mundo atual depende
extensamente da utilização continuada desses princípios, os quais o Sr. Woodruff analisa sob os títulos de ser, ter, conhecer e colaborar. E isso é demonstrado aqui de maneira clara e desafiadora, sendo, portanto, grande o meu prazer em recomendar este livro e desejar que tenha bastante aceitação. Dezembro de 1978, F. Bruce, professor emérito da Universidade de Manchester, na Inglaterra. Introdução. São tantos os livros hoje no mercado que os escritores não podem ser negligentes na sua tarefa de escrever. Tomei, portanto, a decisão de jamais publicar um livro que não devesse ser publicado. Jamais me impor às mentes e ao mercado mundial já saturado, escrevendo apenas por escrever. Foi isso que pensei na ocasião, mas como este trabalho pôde equiparar-se a um tão alto padrão, evidentemente estou convencido de que o conteúdo deste volume deve ser publicado. Permanecer em silêncio seria fugir, ao meu ver. Ao colocar no papel dessa obra, fica registrado, entre aspas, creio nisto. Assim sendo, a razão desse livro é expressa na frase, abre aspas, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Dois pontos. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Fecha aspas. 2 Coríntios 4:13. O formato geral deste volume surgiu no verão de 1975 e uma série subsequente de sermões foi pronunciada na igreja de College, em Sarce, Arkansas, no outono do mesmo ano. Os sermões foram registrados e depois transcritos na esperança de que fornecessem a maior parte do conteúdo do livro. Depois de uma análise imparcial, porém, o estilo discursivo das mensagens foi considerado insatisfatório para a sua publicação. Voltei ao texto, fiz algumas modificações e introduzi certos pontos que acredito seja de valor para que os lê. O tema dessa obra é a divulgação do conhecimento de Jesus Cristo, em toda parte, assunto esse da máxima importância. Paulo exprime essa ideia na sua declaração introdutória. Dois pontos, abre aspas. Graças, porém, a Deus que em Cristo nos conduziu em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Fecha aspas. Está lá em 2 Coríntios 2:14. Não existe tema mais importante do que este. Em sua introdução, Paulo também dá uma confirmação de sucesso. Dois pontos. Deus, abre aspas, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Fecha aspas. Isso é digno de atenção. Estamos conhecendo um método de divulgação do Evangelho com êxito garantido. Abre aspas, sempre, fecha aspas, está ligado ao tempo, todo lugar, a espaço e triunfo aos resultados. Nenhuma garantia mais completa, mais ilimitada poderia ter sido conhecida. O material contido em 2 Coríntios 2, capítulo 2, do versículo 14 até o capítulo 6, versículo 1, é, na verdade, a introdução mais detalhada, é a instrução mais detalhada sobre o ministério cristão no Novo Testamento, e ela fornece tanto o esboço como o conteúdo para esse volume. É o material
Aliás, é o manual do Espírito Santo sobre o ministério cristão. Dois pontos, abre aspas. Um guia prático dos guerreiros cristãos. Fecha aspas. Acredito que seja a hora de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Paulo dá ênfase tanto à mensagem como ao mensageiro. A percepção da mensagem de Deus e o preparo de seu mensageiro são os principais ingredientes na realização da tarefa divina. Paulo se limita aos dois e nós faremos o mesmo. Isso aqui a gente leu aqui atrás do livro também, né? Capítulo 1, Introduções. Aliás, capítulo 1, Instruções. Uma análise dos muitos conflitos mundiais nos últimos 25 anos indica que os dias da guerra convencional estão superados. Com o advento da difusão internacional do comunismo, as guerrilhas se tornaram a prática comum. Vistas no passado como uma exceção pouco convencional e um tanto desonesta, esse tipo de luta tornou-se a estratégia militar das atuais forças revolucionárias do século XX. De outro ângulo, a mesma análise revelaria que essas forças revolucionárias, tão anticristãs em sua ideologia, são assustadoramente cristãs em sua metodologia. Esta declaração, não sendo qualificada, pode ser considerada como inexata, mas deixando de lado a falsidade da ideologia comunista que movimento representativo hoje se aproxima tanto da metodologia original do cristianismo como o faz o comunismo do século XX, seus fundadores queriam que abrangesse o mundo. Ele começou com poucos homens. Ele chamou os pobres, os párias, e os que estão, abre aspas, cansados e sobrecarregados, fecha aspas. Ele se introduziu no mundo como um fermento entre o povo comum, o proletário. Dois pontos. Trata-se de um movimento de infiltração que eventualmente influencia as autoridades governamentais. Ele exige uma dedicação completa e sem reservas por parte de cada membro, etc, etc. Da mesma forma que outras revoluções, seja a Revolução Cristã do primeiro século, a Revolução Americana do século XVIII ou uma centena de outras, o comunismo se utiliza dos únicos métodos que possui à sua disposição. Como essas outras, ele alista o povo comum e emprega métodos e armas que são alvo da zombaria das classes dominantes. Começa um incêndio na grama seca e deixa que o vento o impulsione em direção ao inimigo. O aspecto assustador dessas observações é que a ideologia que ameaçava presentemente escravizar o mundo está empregando exatamente os métodos que a história afirma serem aqueles que dão resultado. Os países altamente civilizados, os mais avançados sobre quase todos os aspectos, estão caindo um a um diante dos menos avançados, diante das armas menos sofisticadas e de um exército fanático, revolucionário, surgido das massas. Os dias das guerras convencionais certamente passaram. Se formos sensatos, veremos que os dias do evangelismo estritamente convencional também estão contados. As revoluções religiosas fizeram uso do evangelismo de, entre aspas, guerrilhas para alcançar os seus objetivos. O cristianismo do primeiro século agiu sem dúvida dessa forma.
mas a cristandade do século XX, tendo muito conquistado a aceitação social, não emprega geralmente os métodos que a caracterizavam quando socialmente inaceitável. H. Richard Niebuhr, no seu livro, abre aspas, Social Sources of Denominationalism, fecha aspas, nos revela claramente que uma erosão quase inevitável em direção à importância surge toda vez que um movimento religioso se torna socialmente aceitável. Ele menciona os degraus nesse processo degenerativo comum. 1. Período do homem. 2. Período da mensagem. 3. Período do movimento e, finalmente, 4. Período do monumento. O período de dignidade impassível do monumento caracteriza a maioria das religiões estabelecidas em nossos dias. E, como era de esperar, o cristianismo está perdendo terreno, a cada dia diminuindo em número. Está com certeza na hora de despertar. O evangelismo convencional não pode mais ser o nosso método de evangelizar. Em um estudo dos 3 movimentos que cresceram com mais rapidez na América Latina, abre parênteses, o comunismo e 2 grupos evangélicos, fecha parênteses, foi feito um esforço para determinar se existia um fator comum no crescimento fenomenal experimentado por eles. Ficou evidente que a semelhança não estava na ideologia, mas havia um fator comum. O estudo revelou que a medida do crescimento estava na proporção direta da capacidade de cada um em mobilizar todos os seus membros numa campanha evangelística permanente. A igreja de hoje, bem estabelecida e socialmente aceita, vem sufocando por tempo demasiado o seu impacto, limitando a proclamação da mensagem a um único ponto focal, o prédio da igreja, e a um ponto vocal, o pregador no púlpito. Tal abordagem é resultado da má interpretação da Assembleia Cristã Semanal. Acredita-se erradamente que o alvo da Assembleia Cristã deve voltar-se para os não salvos, em lugar dos salvos. Isso, à luz das Escrituras, não é bíblico e, na prática, é impossível. Não existe Escritura que autorize transformar a Assembleia Cristã na ferramenta evangelística da Igreja. Nem existe lógica que possa justificar a indiferença às necessidades legítimas da vasta maioria, enquanto se pretende satisfazer as de um único indivíduo. Muitas vezes, um homem de palha, pois com frequência o não cristão, a quem o sermão é dirigido, não está sequer presente. No livro Why Church Die? Porque as igrejas morrem, o autor Holly L. Green faz esta aguda observação, abre aspas. Não existia prédio de igreja no Novo Testamento. Os sermões aos pecadores não eram então pregados no local determinado, mas na praça do mercado. O conceito do Novo Testamento é alcançar os homens onde se encontrem no mundo, ganhá-lo para Cristo e devolvê-lo à casa de Deus como adoradores. A igreja deve deixar de evangelizar a si mesma e começar a evangelizar o mundo, desde que as massas de pecadores não enchem as portas do prédio da igreja. O evangelho deve ser levado a eles onde estiverem, fecha aspas. Ele continua dizendo que o cristão individual era a chave do sucesso do evangelismo nos dias do Novo Testamento.
dois pontos, abre aspas. Um verdadeiro reavivamento leva à redescoberta do evangelho básico do Novo Testamento, e este de natureza pessoal. Ele exige a redescoberta do espírito do cristianismo do Novo Testamento e envolve o indivíduo no, o indivíduo no mundo de todos os dias, como uma testemunha viva da graça salvadora de Cristo. Fecha aspas. Embora conceda que, abre aspas, o prédio da igreja é sem dúvida vital para a sobrevivência do cristianismo no século XX, fecha aspas, ele reconhece que não se trata, abre aspas, absolutamente de um conceito neotestamentário, fecha aspas. Green conclui que o prédio da igreja é provavelmente o maior obstáculo para a evangelização do mundo, colocando excessiva responsabilidade sobre o clero profissional e deixando de promover o sacerdócio de todos os crentes. Fecha aspas. A respeito, né, desse assunto aqui, eu tenho aí na minha playlist, veja lá, de casa em casa, né, a igreja, né, de casa em casa, e também um outro tema aí na minha playlist, que é o meu livro, Como Iniciar uma Igreja Local, né, com ênfase nas igrejas nos lares. Você também pode adquirir esse livro, se você quiser, tem aí na descrição do vídeo aí, tá bem? Continuando a nossa leitura, só foi um parênteses aqui, aproveitando o tema. A necessidade de observar com realismo este abuso é ainda acrescida pela transformação quase completa dos padrões sociais que teve lugar no último século. Há 100 anos atrás, numa comunidade mais rural, as reuniões realizadas pelos evangelistas itinerantes atraíam grandes multidões de pessoas, tanto salvas como perdidas, em parte porque tais concentrações eram tanto sociais como religiosas. Elas forneciam não só diversão, como elucidação. Mas esses dias passaram para não mais voltar. Com exceção de alguns programas de transportes empregados por uns poucos grupos religiosos, os perdidos não frequentam os nossos prédios. Se a igreja deve sobreviver e realizar a sua missão, ela deve voltar aos métodos do Novo Testamento. E isso imediatamente. Um rápido olhar para o Novo Testamento e para a história da igreja revela que a mesma jamais cresceu tão rapidamente, nem com tanta força como nos dias iniciais em que era